Olá, turma de gênios! Na aula passada, na nossa última aula de língua portuguesa, eu comentei um pouquinho, sobre as variedades linguísticas. Hoje eu venho aqui aprofundar um pouquinho mais sobre esse assunto. Eu vou apresentar para vocês hoje aqui quais são os nomes, dos tipos de variedade linguística que ocorre na língua portuguesa. É muito importante que vocês saibam identificar qual é o tipo de variação linguística e também o nome, tá? Associar ao nome que ela recebe, porque em muitas questões do Enem, praticamente em toda prova do Enem, cai variação linguística, cai questões sobre variação linguística. E é muito importante que vocês saibam identificar qual é o tipo de variação linguística que está ocorrendo ali no texto que eles colocarem, ok? O primeiro tipo de variação, ela recebe o nome de diamésica. Isso, diamésica. Diamésica é aquela variação que ocorre entre a oralidade e a escrita. Então, quando eu escrevo, por exemplo, tá ao invés de está, é um tipo de variação diamésica, ok? O segundo tipo é a variação diafásica. A variação diafásica, ela tem a ver com um contexto, tá? Se é um contexto que você deve usar uma língua formal ou informal. Então, por exemplo, em uma conversa com seus familiares na sua casa, é uma situação informal. Então, você usar ali gírias, algumas certas expressões coloquiais, não é errado, é adequado para a situação. Agora, em uma entrevista de emprego, por exemplo, é uma situação formal. Então, não é adequado que você utilize gírias, expressões coloquiais, ok? Então, essa diferença, tá? Essa variação que tem entre situações formais e informais, do uso da língua, chama-se variação diafásica, ok? Temos também a variação diastrática. Variação diastrática é aquela que, quando há muito o uso de gírias, ok? Como você tem agora o uso de gírias, e também de jargões. O que são jargões? Jargões são algumas palavras ou expressões específicas de certas profissões, tá? Então, por exemplo, os médicos, eles têm ali termos que são bem típicos da medicina, que não é comum de nós usarmos no nosso dia a dia. Assim como os advogados, os cozinheiros, os mecânicos, os professores, ok? Temos também aí, o quarto tipo de variação, que é a variação diatópica. Variação diatópica é o mesmo que variação regional, que foi aquele exemplo que eu dei na aula passada, em uma certa região, usa-se a palavra mandioca. No Nordeste, por exemplo, já usa-se macaxeira. Então, essa diferença que vai ocorrer aí de palavras, de expressões de uma região para outra região é a variação diatópica. E, por último, a variação diacrônica. Variação diacrônica, também eu dei um exemplo na aula passada, ela tem a ver com o tempo, tá? É uma variação histórica. Então, são palavras e expressões que eram muito usadas, pertenciam a uma época e que agora ela mudou, alterou ou apenas não se usa mais. Eu usei na aula passada o exemplo da palavra pão, que muitos anos atrás usava-se pão para se referir a um homem bonito, muito desejado pelas mulheres, e que hoje em dia existem muitos outros significados para ela, mas não se usa mais essa expressão pão, ela ficou aí na história.